aqueles que tiram a autoridade de Deus e traz para si próprio. Como está a sua vida? Como está o seu eu? Eu pergunto para mim, como está o meu eu? Será que eu tenho me proposto a dizer versículos e capítulos e passar a mão na cabeça das pessoas e achar que está tudo bem e achar que vai bem, né? E que nada vai me acontecer se eu fizer isso? Eu vou te dizer, a fé eu posso até ter para fazer isso com as pessoas, sabe? Tem muitas coisas que são escritas na internet, nos locais nas redes sociais, que infelizmente deixam a desejar. Deixam a desejar por quê? Por causa do se, Senhor. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Sabe quantas vezes eu vejo isto escrito nas redes sociais? Quantas vezes eu vejo isso na boca do povo? Mas ali nesse versículo, se eu não me engano, em Crônicas, segundo Crônicas 7,14, está falando, tem um se e tem um então. Na verdade, o Senhor fala sobre Salomão construir o templo que Davi não construiu. E nós sabemos o porquê. E nós sabemos também que depois de ter construído o templo do Senhor, ter feito tudo, Salomão também caiu e foi bem pior a queda dele do que Davi. O que nós vemos com isso? O que nós entendemos com isto? Nós entendemos que estamos sujeitos a cair, a nos perder pelo caminho. E a própria Bíblia diz que não há fé em nós se nós não fizermos a vontade do Senhor, aquilo que Ele tem determinado para nós. A própria palavra diz que a fé sem obras, ela é morta. Se você for lá ver no versículo 19 de 2 Crônicas, capítulo 7, você vai perceber que tem ali de novo um então. Mas aí falando, se o meu povo pecar, se o meu povo se afastar de mim, então vai acontecer algumas coisas terríveis com ele. Deus não muda. Jesus, eu falo sempre isso nas minhas mensagens, Jesus, ele cumpriu a lei. Ele trouxe um novo testamento no nome dele. Mas isso não muda muita coisa. Não muda muita coisa. Nós precisamos entender que se nós não tivermos a nossa fé firmada no Senhor, não vai adiantar ninguém nos abençoar ou ninguém dizer bem sobre nós. Porque existe o se. Se o meu povo não se arrepender, se o meu povo fizer aquilo que eu tenho vontade, nós precisamos de entender que nós precisamos estar na vontade de Deus. Não é assim, pecar. Ah, eu amo o Senhor me ama. Ah, o Senhor está comigo. Não. Se o meu povo não pecar, eu estarei com ele. Se o meu povo fizer um sacrifício, hoje o nosso sacrifício qual que é? Simplesmente fazer a vontade do Pai. Simplesmente estar louvando e adorando o seu nome. Simplesmente estar vivendo uma vida santa, uma vida sem pecados. Ah, mas eu não consigo viver sem pecar. Consegue. Você não consegue se afastar do pecado porque você é carne. Mas
tentar fazer de tudo para não pecar, você consegue. E o Pai conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa alma. Ele conhece o nosso intuito. Ele conhece o nosso jeito de ser. Conhece. E Ele sabe se nós conseguimos ou não alguma coisa. Lembra de Pedro? Quando Jesus pergunta para ele várias vezes se ele o amava, ele falou: Senhor, tu sabe tudo. O Senhor sabe tudo sobre nós. Mas sabe também quando nós queremos e quando nós não queremos. Quando nós podemos fazer mais e não queremos. Quando nós podemos nos afastar mais do pecado, mas não queremos fazer isso. O Senhor conhece tudo. E é nesta situação que eu deixo para você o capítulo 6 e o capítulo 7 de 2 Crônicas, lá no Velho Testamento. Dá uma observada. E depois dá uma observada também no Evangelho de João, nos Evangelhos de Jesus. E você vai ver do que eu estou falando. Cristo, ele fala para os discípulos: se afasta de tudo, se abstém dos pecados. Paulo vem, os outros discípulos vêm também falando a mesma coisa: se afasta, se abstém, deixa de lado. Acredite, meu irmão, acredite, minha irmã, Deus tem o melhor para você. Deus te abençoe, Deus te dê vitória, Deus te guarde, Deus te proteja, mas também faça a vontade do Senhor. Viva por fé, viva na palavra viva, palavra constante. Evite o pecado, busque ao Senhor de todo o coração. Deus te abençoe, vitória em nome do Senhor Jesus. Aleluia.